Olá pessoal, meu nome é Keliane Santos e hoje vamos para mais um vídeo sobre casos e crimes. E o caso de hoje é sobre o Zeb Wayne Quinn. Ele nasceu no dia 12 de maio de 1981 e esse caso ele foi solucionado exatamente mais ou menos 2 décadas depois do ocorrido. Ele desapareceu, ele tinha apenas 18 anos de idade e isso aconteceu depois do turno de trabalho dele. Normalmente ele trabalhava no supermercado Walmart e depois que ele saiu do trabalho, que foi para casa, que seria o caminho que ele deveria fazer, ele simplesmente desapareceu. E isso foi no ano de 2000, lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Quando ele saiu do trabalho, ele combinou com um amigo dele para que os dois pudessem ir dar uma olhadinha em um veículo, porque eles estavam a fim de comprar um carro. Então, o colega dele chamou para que fossem os dois juntos após o seu expediente de trabalho. E assim aconteceu. O Robert, esse amigo dele, chegou lá no trabalho dele e ele foi no carro na frente, no carro dele, e o Quinn foi atrás do seu amigo, seguindo ele. Só que em um determinado período do caminho, eles acabaram se envolvendo num acidente de carro. E quando a polícia chegou lá, o Quinn já não estava mais no local. Só que testemunhas relataram que os dois eles tiveram uma pequena discussão em um estabelecimento antes do Quinn seguir o seu amigo Robert em seu próprio veículo. Antes de desaparecer, o Quinn ele fez uma ligação para a mãe dele de um telefone público. Nessa ligação, a mãe dele falou que ele parecia muito nervoso, bem agitado, o que ele normalmente não era. E nessa ligação, ele falou que tinha se envolvido numa emergência muito grande e que ele precisava ir embora de uma vez por todas. Só que durante a ligação, em nenhum momento, ele falou para a mãe dele que tipo de emergência ele tinha se envolvido. Pouco tempo depois de ele ter feito essa ligação para a mãe dele, ele também fez a ligação para uma amiga dele, chamada Mr. Taylor. E ele combinou para que ela fosse se encontrar com ele em um determinado local. E ela foi. Só que quando ela chegou nesse local combinado, não tinha ninguém lá. Estava totalmente deserto. A não ser que ela viu que o carro dele estava lá nesse local. E ele estava com um para-choque todo danificado. Esse acidente é um caso bem misterioso. Quando a polícia chegou lá, eles viram que o pneu do carro dele estava realmente perfurado, mas não tinha ali por perto nenhuma evidência de que justificasse essa perfuração no pneu do carro. Uma pista intrigante foi encontrada no carro dele. Da parte do vidro de trás do carro tinha um desenho de um lábio escrito, desenhado assim com batom vermelho. Então todo mundo achou muito estranho, não tinha nenhuma relação meio que plausível para ter aquele desenho estampado no carro dele. E isso acabou deixando os investigadores bem confusos com todo o caso. Os investigadores também encontraram algumas marcas de sangue dentro do carro dele, mas as marcas eram muito pequenas, então eles não sabiam muito bem por que tinha aquele sangue ali, mas já era uma pista e algo a se observar. No entanto, não foi possível observar a real origem daquele sangue. E por meio daquele sangue não dava para ver que ele tinha sido brutalmente agredido naquele local. Além desse desenho, dessa pintura que foi feita no carro dele, outras pistas meio que intrigantes também foram encontradas.
em um outro veículo que o Queen tinha, no para-brisa tinha um bilhete escrito a seguinte mensagem: Estou em um lugar estranho. Se algo acontecer, investigue. Só que, no entanto, não estava claro se aquele bilhete era com relação ao desaparecimento dele ou se era apenas uma mera coincidência de tudo que estava acontecendo. De acordo com aquele amigo dele, né, que eles se encontraram para ver o veículo, ele falou que quando eles estavam indo, né, em direção para esse local, o amigo dele viu que o Queen tinha assinado para ele algumas vezes, piscado o alerta do carro para ele encostar. E quando eles encostaram, ele falou para o amigo que precisava fazer uma ligação no telefone, lá no telefone público, no orelhão, que ele precisava fazer isso de forma emergencial. Então, talvez tenha sido naquela hora que ele tinha ligado para a mãe dele e ligado para a Taylor. Depois que ele voltou das ligações, né, o Robert falou que ele voltou de uma forma totalmente diferente, bem agitado, bem frenético, e falou que ele disse que não ia mais com ele, né, ver o carro e que ele tinha que fazer outras coisas. E ele saiu batendo no carro do amigo e foi embora em direção, Deus sabe para onde. Foi isso que o Robert falou. Horas depois, o Robert, ele apareceu em um hospital que ele estava com a costela fraturada e alguns ferimentos na cabeça. E ele falou que ele se envolveu em um outro acidente de carro no caminho quando estava indo para casa. Só que, por incrível que pareça, nessa noite nenhum acidente foi relatado na polícia. No outro dia, à tarde, a mãe de Queen, Denise, ela ligou para a polícia para poder registrar o desaparecimento do filho. 2 dias depois disso acontecer, lá na empresa onde ele trabalhava, no Walmart, receberam uma ligação de uma pessoa dizendo que era o Queen, falando que não podia ir trabalhar hoje porque estava adoentado e não podia comparecer ao trabalho. Só que as pessoas acharam muito estranho a voz, porque não parecia a voz dele. A pessoa que recebeu a ligação conhecia o rapaz e conhecia a voz dele. Então, naquele momento, eles acharam bem estranho e acabaram relatando à polícia. A polícia foi pesquisar, né, foi rastrear de onde vinha aquela ligação. E pasmem, a ligação vinha do trabalho do Robert, de onde o Robert trabalhava. Então a polícia chegou até ele novamente. Quando a polícia questionou o Robert por que ele tinha feito aquela ligação, ele assumiu que tinha feito sim essa ligação, só que ele disse que tinha feito a ligação porque o Queen, um amigo, tinha ligado para ele, pedindo para ele fazer esse favor de ligar na empresa e avisar que ele não poderia ir trabalhar naquele dia. No dia 17 de março de 2015, 15 anos após o desaparecimento de Queen, o Robert, ele simplesmente foi preso. E ele foi preso por atropelar uma família, né, que veio a óbito, todos eles. E ele também se declarou culpado pelo desmembramento de 2 corpos, que era algo que estava sendo investigado, né, que levava para ele. Mas isso não era o Queen ainda, né? Vamos ver pra frente, ver se tem alguma ligação nisso tudo aí. Mas até então, ele tinha sido preso por conta do atropelamento da família e desse desmembramento de 2 corpos humanos. Robert, ele foi condenado de 60 a 75 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Em julho de 2015, os detetives que ainda estavam investigando o crime, né, o que aconteceu, o desaparecimento, na verdade, de Queen,
Eles encontraram alguns tecidos de couro e alguns fragmentos meio que estranhos nas propriedades de Robert, sobre uma camada de concreto. De acordo com o mandato, agora eles tinham um mandato em mãos, eles entraram na propriedade de Robert e começaram a investigar para ver se encontrava mais coisas. Então eles encontraram lá várias coisas meio esquisitas, pós lá, pulverizado, argamassa em pó, várias coisas como se levassem a ocultar, ocultar aquilo que vocês já sabem o que é. Em julho de 2022 foi divulgado que o Robert havia falado para os investigadores que em 2012 um membro da família dele, do Robert, tinha sido contratado para poder matar o Quinn. Tudo isso porque essa pessoa que contratou esse membro era namorado daquela menina que eu falei anteriormente, da Taylor. E esse namorado da Taylor tinha muitos ciúmes da amizade que o Quinn tinha com ela. Então, esse namorado contratou um tio do Robert para poder dar um fim na vida dele. Tudo isso por conta de ciúmes. Esse tio dele, ele havia morrido em 2017. E ele falou também que evidências mais plausíveis com relação a isso estariam na floresta tal. E ele deu a localização da floresta para as pessoas, para os investigadores. No dia 25 de julho de 2022, o Robert se declarou culpado como um cúmplice do tio dele nesse assassinato em primeiro grau. E o Robert alegou para os investigadores que ele mesmo e o Quinn, eles foram atraídos por o Jenny, que é esse tio dele, para um determinado local. E quando chegou lá, ele acabou, atirando no rapaz e ele veio a morrer ali mesmo. E o sobrinho, o Robert, acabou ajudando na ocultação de tudo aquilo. Então, com tudo isso, o promotor distrital, ele falou que pronto, o caso está encerrado e a gente sabe que o Quinn, ele realmente foi assassinado. E as últimas atualizações desse caso foi em 2022, mas provavelmente pode ser que venha a acontecer mais alguma coisa daqui por diante, a gente não sabe o que pode vir a acontecer mais, pode ser que tenha coisas ainda para ser descobertas em tudo isso. E eu gostaria de saber o que vocês acharam desse caso. Por favor, deixa aqui nos comentários. Vocês acham que realmente foi o tio de Robert ou foi ele mesmo? Porque essa história tá meio esquisita, Então é isso, pessoal. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Não esqueça, por favor, de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar para pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!